Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o assunto sobre reações inorgânicas. Na primeira aula a gente já havia trabalhado com as reações de síntese ou formação, análise ou decomposição. E nessa segunda aula nós vamos trabalhar com uma terceira forma, um terceiro tipo de reação inorgânica, chamada reação de simples troca ou deslocamento. Vocês vão entender porque é de simples troca, porque é uma troca simples, é isso mesmo. Ou deslocamento, porque um elemento acaba deslocando o outro. Por exemplo, de forma geral, deixa eu só pegar aqui a minha caneta. De forma geral, a gente costuma representar uma reação de simples troca dessa forma. Nós temos uma substância simples, tá certo? Reagindo com uma substância composta, formando uma nova substância simples mais uma nova substância composta. Então, na verdade, você acaba tendo como observar uma reação de simples troca ou troca simples, quando uma substância simples reage com uma composta, formando nos produtos uma nova simples mais uma nova composta, tá certo? Aqui a mesma coisa, uma substância simples reage com uma substância composta, formando nos produtos uma nova substância simples, mais uma nova substância composta. Ué, professor, você colocou dois exemplos, para quê? É que, na verdade, não sei se você percebeu, mas no primeiro caso aqui, a substância simples A, ela está deslocando o primeiro elemento químico da substância composta, tá certo? Que seria o elemento químico B. Ok? Então, ao deslocamento, um desloca o outro e aí acontece a reação. Não sei se você percebeu, mas na segunda reação de simples troca, a substância simples A está deslocando a última parte da substância composta, representado pela espécie química ou elemento químico C, aqui nesse caso. E aqui ocorre novamente uma nova simples troca, um novo deslocamento aqui, ok? Ué, professor, mas como é que eu vou saber quando é com o primeiro elemento, quando é com a última parte? Como é que nós vamos ter, qual é o critério, qual é a condição que nós temos para que ocorra isso aqui? Calma que eu já vou explicar para vocês, tá certo? Por exemplo, vamos só entender como é que funciona aqui, ó. O elemento químico ferro, nós temos então aqui a substância simples ferro, tá? Nós temos aqui o ácido clorídrico. Essa reação ocorre quando o elemento químico ferro desloca o hidrogênio. Deslocando o hidrogênio, então o ferro acaba ocupando o lugar do hidrogênio e o hidrogênio acaba ocupando o lugar do ferro, formando aqui o cloreto férrico, que é o FeCl3, mais o gás hidrogênio, lembrando que o hidrogênio, quando for uma substância simples, a sua forma mais estável é o gás hidrogênio, é uma molécula biatômica aqui nesse caso. Na segunda reação, nós temos o zinco como uma substância simples, nós temos o zinco aqui, deslocando o primeiro elemento químico, que é o cobre, e o cobre acaba ocupando o lugar do zinco e vice-versa, um deslocamento. Formando aqui, no final do processo, uma substância composta, que é o sulfato de zinco, mais o cobre metálico aqui, que não precisa ser uma molécula biatômica, né? Ele isoladamente já é estável, beleza? Agora, como é que nós vamos saber qual dos elementos químicos nós vamos deslocar, tá certo? Se na verdade é a primeira parte ou a última parte da substância composta. E mais importante, nós vamos estudar agora uma condição para que se ocorra uma reação de simples troca. Por quê? Nem sempre uma reação de simples troca se processa. Nem sempre quando uma substância simples entra em contato com uma composta, a reação vai se processar. Existe uma condição que nós vamos estudar exatamente agora. Olha só, coloquei bem grande aqui para que todos percebam. Vou me diminuir aqui. Vamos lá. Condição. Prestem atenção agora nisso que eu vou falar para vocês, que é uma das partes mais importantes, é onde a gente acaba mais errando em vestibular. Ó, o elemento químico da substância simples, tá certo? Deve ser mais reativo do que o elemento da substância composta para que haja o deslocamento. Traduzindo,
O elemento químico da substância simples, ele tem que ter uma reatividade suficiente que, ao entrar em contato com a substância composta, ele possa deslocar o elemento químico da substância composta. Caso contrário, não ocorra, não tenha, né, o elemento químico sendo mais reativo aqui nesse caso, isso faz com que a gente tenha uma reação que não ocorre, tá certo? A não ocorrência de uma reação. Quer ver? Para ficar um pouco mais claro, eu vou traduzir isso em 2 casos para vocês, para que a gente possa entender esse processo bem didaticamente falando, tá certo? Existem 2 casos que nós vamos trabalhar aqui, que eu creio que vocês vão entender, mas muito facilmente. Primeiro caso é o deslocamento por cátion, tá? É o deslocamento por cátion. Como é que eu sei que o deslocamento é por cátion? Vou te dar uma dica. O deslocamento sempre será por cátion quando a nossa substância simples, ou o elemento químico que forma a substância simples, nós trabalharmos com um metal, tá certo? Quando o elemento químico da nossa substância simples for um metal, nós vamos trabalhar com o primeiro caso, que é um deslocamento catiônico, ou deslocamento por cátion. Aí, se você quiser saber se é um metal, aí você vai ter que voltar lá na aula de tabela periódica e lembrar de metais, não metais, tá certo? Ok? Tranquilo? Preciso que aí vocês lembrem disso, tá? Bom, vou colocar aqui uma reaçãozinha aqui para vocês, ó. Sódio mais cloreto de prata, tá certo? E uma segunda reação que é prata mais cloreto de sódio. Beleza? Tranquilo. Primeira informação que você precisa verificar: a substância simples. A substância simples é um metal. Então você escreve aqui que a substância simples é um metal. Perfeito? Vamos para a próxima. A prata. A substância simples é um metal. Prata é um elemento químico metálico. Beleza? Fechou. Tranquilo. Eu vou até mudar de cor para ficar mais nítido agora aqui para vocês. Olha só. Se o elemento químico da substância simples for um metal, o deslocamento tende a ser por cátion. Tá certo? Tá? Então, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Se a substância simples, o elemento for um metal, nós vamos traduzir como um deslocamento por cátion. E quem é o cátion aqui, ó? Ag+, Cl-. É o Ag+. Cátion é aquela espécie química com desequilíbrio elétrico positivo. Aqui, substância simples é um metal, é a prata. Quando o elemento químico da substância simples for metálico, o deslocamento é por cátion. Vamos ver quem é o cátion? Na+, Cl-. Ou seja, se essa reação acontecer, o sódio tende a deslocar o primeiro elemento químico da composta, que é quem? A prata. Na segunda reação, se essa reação acontecer... professor, estou lendo que não ocorre. Calma, nós não sabemos ainda. Se ela acontecer, eu ainda não sei, tá certo? A prata tende a deslocar o sódio. Por quê? Porque é um deslocamento por cátion. E como é que eu sei? Eu sei porque a substância simples é um metal. Agora a parte mais importante. Eu vou até colocar da seguinte forma. Vocês estão vendo essa tabela que eu escrevi aqui? Embaixo do primeiro caso? Pois é, ela é uma tabela que fala sobre a reatividade dos metais. E da esquerda para a direita, ali, 1A, 2A, alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo, hidrogênio, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Nessa sequência que eu acabei de falar para vocês, a gente sai de uma maior reatividade para uma menor reatividade. Tudo bem? Mais reativo para o menos reativo. Traduzindo, os elementos químicos de maior reatividade na tabela periódica são os elementos químicos da família 1A e da família 2A. Então eu quero que vocês coloquem para mim, por gentileza, que estes elementos químicos são os mais reativos metais da tabela periódica, são os mais reativos. Perfeito?
Aqueles do final, por exemplo, o ouro, que é o último aqui da minha listinha, claro que tem outros mais, mas a gente vai trabalhar aí com, né, basicamente até o ouro. Estes são os elementos químicos metálicos de menor reatividade. Menor reatividade. Eu até escrevi uma regrinha aqui para vocês, entre parênteses, que vale muito a pena. Quanto mais nobre o metal, ouro é um metal nobre. Quanto mais nobre for o metal, menos reativo ele é. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos testar as duas reações, ver se qual delas vai acontecer. Se uma, se as duas ou se nenhuma aqui nesse caso. Está vendo o sódio? Pois é, sódio é metal. Então está na tabela de reatividade dos metais. Professor, eu não estou encontrando o sódio. Não está encontrando, sabe por quê? Porque o sódio é um elemento químico da família 1A. Vou colocar aqui o sódio como elemento químico da 1A. Perfeito? Agora vamos para a próxima. Prata. Vamos tentar fazer com que o sódio desloque a prata. Cadê a prata? Aqui, meus queridos. Olha aqui, a prata está aqui. Você percebeu que o sódio é da família 1A e ele é muito mais reativo do que a prata? Lembra da condição? Se o elemento químico da substância simples for mais reativo que o elemento químico da composta, o deslocamento vai acontecer. Ou seja, o sódio desloca a prata e o sódio ocupa o lugar da prata e a prata ocupa o lugar do sódio. Nós vamos formar então uma nova substância simples, mais uma nova substância composta. Essa é a condição. Então, o primeiro caso nós vamos trabalhar com deslocamentos por cátions. Quando a substância simples for metálica, a gente tenta deslocar o primeiro elemento químico da substância composta, que é o cátion, desde que a substância simples seja mais reativa. Agora olha para debaixo. Tá vendo a prata? De novo, ó, vou destacar a prata aqui de novo. Onde ela está? Tá vendo o sódio, que é o elemento químico metálico? Se encontra aqui. Meus queridos, desculpa, mas a prata não tem reatividade suficiente para deslocar o sódio. O que vai acontecer aqui? A reação não se processa. Aliás, ela até pode acontecer, mas não é de forma espontânea. Ela pode acontecer de forma não espontânea, forçando o processo. Aí tudo bem. Ou seja, então já vamos escrever aqui em cima que essa reação ela ocorre de forma espontânea. Você não força o processo para que ele aconteça. Esse processo é um processo espontâneo, tá certo? O de baixo é um processo que não ocorre espontaneamente, porém pode ocorrer de forma não espontânea. Ah, um outro detalhe importantíssimo. Se algum vestibular perguntar para você se uma reação de simples troca ou deslocamento é uma reação redox, você vai lembrar que alguém tem que reduzir e alguém tem que oxidar? Pode marcar como verdadeiro. As reações de simples troca sempre são reações redox. São aquelas em que nós temos as variações de cargas acontecendo aqui, tá certo? Não só da do primeiro caso, mas também como a do segundo caso. Valeu? Vamos para o segundo caso agora para que vocês possam entender bem tranquilo para a gente praticamente finalizar essa aula. O segundo deslocamento, o segundo caso é por ânion. E como é que acontece isso aqui? Vamos lá então. Deixa eu voltar para a caneta vermelha aqui para que eu possa escrever para vocês. Bom, quando o deslocamento for por ânion, eu quero que vocês complementem o estudo escrevendo aqui, ó. Toda vez que o deslocamento for por ânion, o elemento químico da substância simples, ele é um ametal. Então, ele é um não metal. Então, a substância simples é um não metal, é um ametal. Escreve isso no caderno, é importantíssimo que você tenha isso registrado, tudo bem? E aí, mais uma dica importante. Se a substância simples for não metálica, for um ametal, e esse deslocamento for por ânion, o ânion é a segunda parte do composto, é quem tem desequilíbrio elétrico negativo aqui nesse caso. Vamos lá então? Ó, flúor, F2, cloro, Cl2. Primeiro de tudo, isto aqui é um não metal. Isto aqui também é um não metal. Os dois são ametais, ok? Se eles conseguirem deslocar,
o elemento químico da composta. Aqui agora eu vou trocar de cor, perfeito. Se ele conseguir deslocar, ele vai tentar deslocar o segundo grupo, que é o ânion, Na+ e Cl-, perfeito? Vamos lá, Na+, F-, ele vai tentar deslocar o segundo grupo, que é o ânion, a parte negativa. Por quê? Porque a substância simples é não metálica, é um ametal. Legal? Agora a gente precisa saber se vai deslocar ou se não vai. Vamos lá. Vocês estão percebendo aqui essa tabela aqui? Da mesma forma que existe uma tabela de reatividade para os metais, existe uma tabela de reatividade para os não metais. Ó, eu vou destacar aqui da esquerda para a direita. O flúor é o elemento químico de maior reatividade entre os não metais. Perfeito? E aqui, no caso, claro que existem outros aqui, mas vamos trabalhar até o enxofre. Menor reatividade ou menos reativo seriam os para os não metais. Beleza? Legal? Agora vamos trabalhar. Me ajuda. Seguinte. F2, tá? Que é o flúor 2, gás flúor aqui, nesse caso, vai tentar realizar uma reação de deslocamento por ânion. Ó, flúor em comparação com cloro. O flúor é mais reativo que o cloro. Tá certo? Se o flúor é mais reativo que o flúor tem reatividade suficiente para deslocar o cloro e acontece a reação, formando o gás cloro mais o fluoreto de sódio. Perfeito? Tranquilo? A reação vai se processar. Agora, analisando a reação de baixo, vamos verificar entre o cloro e o flúor. O flúor é mais reativo que o cloro. Isso quer dizer que o cloro não tem reatividade suficiente para ter esse deslocamento, essa simples troca. O que eu posso afirmar então para vocês? Que a reação ela não ocorre. Bom, a de cima ocorre de forma espontânea e a de baixo pode ocorrer de forma não espontânea. Seria um processo forçado. Tá certo? Então, são várias informações que cercam uma reação de simples troca. Beleza? Substância simples mais composta, formando uma nova simples mais uma nova composta. A substância simples deve ser mais reativa para que desloque o elemento químico da composta. E nós temos dois casos. Deslocamento por cátion, quando a substância simples for metálica, e deslocamento por ânion, quando a substância simples for não metálica. Perfeito? Para a gente encerrar a aula aqui, tá certo? Eu vou passar mais um slide para vocês, porque aqui cai uma questão que é muito importante em vestibular, beleza? O vestibular vai chegar para você e vai perguntar assim, ó, eu tenho uma barra de zinco, tô colocando aqui, ó, tem uma barra de zinco, beleza? Eu vou mudar a cor aqui para dar um destaque maior, porque a solução já está em azul. Vou colocar vermelho. Ó, nós temos uma barra de zinco, perfeito? Aí ele diz assim, se eu mergulhar essa barra de zinco em uma solução de sulfato de cobre, eu protejo essa minha barra? O que é uma proteção? Na verdade, eu colocar uma barra numa solução, uma barra de zinco em uma solução de sulfato de cobre, ela permanecerá inalterada? Ela será protegida, né? Ela será oxidada? Será que ela pode ser armazenada e deixar o resto da vida? Pois é, toma cuidado. Como é que você vai pensar? Zinco é a substância simples. Ela é um metal. Sulfato de cobre é uma substância composta. Perfeito? Para que haja reação, quando for um deslocamento por cátion, porque a substância simples é um metal, o zinco vai tentar deslocar o cobre. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar 2 slides lá no deslocamento dos cátions e vamos ver qual é o elemento químico de maior reatividade. Eu me lembro que era o zinco, ó, o zinco está aqui e nós temos o cobre que está aqui. Quem é mais reativo? É o zinco, porque ele está mais à esquerda, próximo de famílias 1A e 2A. Se o zinco é mais reativo, quem desloca o cobre é o zinco. Vamos voltar para aquela página. Olha só, o zinco desloca o cobre.
Se desloca o cobre, há uma reação de simples troca. Se há uma reação de simples troca, há uma reação de oxidação e redução. Olha o que acontece com a placa. Existe uma eletrodeposição por cobre metálico. Ou seja, você não pode armazenar uma placa de zinco. Aliás, poder você pode, mas na verdade ela vai sofrer uma corrosão e uma eletrodeposição com cobre metálico. Ou seja, você não vai protegê-la. Se você quiser, né, aí no caso, fazer o processo inverso, uma barra de cobre, ó, uma barra de cobre com a solução de sulfato de zinco, aí nada acontecerá, tá certo? Por exemplo, os vestibulares adoram colocar assim, o que acontece quando eu coloco um anel de ouro em ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é H2SO4, ó, hidrogênio. Quem é mais reativo? O hidrogênio em relação ao ouro. Ou seja, eu posso colocar um anel de ouro em uma solução com ácido sulfúrico que nada acontecerá. Por quê? Porque o ouro não tem reatividade suficiente para deslocar o hidrogênio. Tá certo? E aí tem sempre aquelas pegadinhas. Posso armazenar um brinco de prata? Ó, prata. Mesma coisa, ó. Prata tá aqui, ó. Em ácido clorídrico? Pode. Nada vai acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Próximo aqui. Observação, para a gente encerrar agora essa aula sobre simples troca. Existe um processo chamado de ustulação. Vamos ler juntos aqui? Ustulação é um processo químico em que compostos denominados de sulfetos, ó, isto é um sulfeto, tá certo? É onde o elemento químico enxofre apresenta o NOx-2, é o sulfeto, são submetidos à combustão. O que é uma combustão? É quando a gente queima. Para queimar tem que ter gás oxigênio. Ó, gás oxigênio, perfeito? Então eu vou pegar minérios com sulfeto e vou queimar, ok? Ou seja, uma queima de sulfetos, ó, uma queima de sulfetos. Agora tem uma coisa importantíssima aqui que vale muito a pena. Então, esse processo é ustular. Ustulação é pegar o minério de sulfeto e realizar a combustão, a queima dele. Fechou? Tranquilo? Isso é ustulação. Vai que cai um termo ustulação lá no vestibular e você já está aí preparado, tá certo? Você sabe o que é. São queimas de minérios de sulfeto. Legal? Só que uma informação importante. Quando o metal for nobre, prata, ouro, cobre, lembra? Ouro, prata, cobre, você forma o metal mais SO2. Ó, vou queimar o sulfeto de prata em presença do oxigênio, forma prata mais o SO2. Então forma só o metal mais SO2. Beleza? Quando o metal não for nobre, por exemplo, aqui ó, magnésio, tá certo? Ele não é nobre, é da família 2A, metal alcalino terroso. Você forma um óxido nessa queima mais o SO2. Então, ó, sulfeto de magnésio, coloco para queimar, ustulação, forma o óxido de magnésio e não apenas magnésio, tá? Forma o óxido de magnésio mais o SO2. Fica a dica aí, eu acho que isso é fundamental para que você, né, queira se dar bem numa questão de química sobre reação de simples troca. Perfeito? Tá certo? Próximo. Bom, próximo é dupla troca, depois a gente volta para trabalhar com esta reação. Meus queridos, beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau.